da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama
no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Meu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Bom dia, meus irmãos. É um prazer podermos estar juntos, estudando mais uma lição na nossa escola dominical. E a lição de hoje tem um tema um pouco diferente: crescendo em forças e autoridade espiritual. Nós vamos orar neste momento. Pai querido, nosso Deus de amor, muito obrigado pela oportunidade de, nesta manhã, estarmos estudando a Tua bendita palavra. Pai, esta palavra, ela é o alimento para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual, como vamos estudar nesta manhã. Queremos pedir que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, abençoando as famílias de nossa igreja. Rogamos também pelo pastor que Tu tens colocado à frente do Teu rebanho aqui, toda a liderança da nossa igreja. Mas, Pai, nesses dias, nós rogamos por esta crise que estamos passando por ela. Nós não temos dúvidas de que o Senhor tem colocado a Tua mão de poder, Pai, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre o nosso município, o nosso estado, o nosso país e também outros países que têm sofrido com esta pandemia. Ó Deus, rogamos que o Senhor repreenda este mal, para que possamos viver dias tranquilos e felizes, pois sabemos que esta é a Tua vontade. Recebe, Pai, a nossa adoração, nosso louvor, e fala-nos através deste estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, crescendo na força e na autoridade espiritual. Há uma grande preocupação do nosso Deus que cada um de nós cresça realmente na vida cristã. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10, ele já deixou para nós a seguinte advertência: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E também, em Filipenses 4:13, ele nos presenteia com uma expressão também muito nossa conhecida: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fisicamente falando, meus amados, nós precisamos, para o nosso desenvolvimento e para o nosso fortalecimento, de hábitos saudáveis. Da mesma forma, espiritualmente, necessitamos de algo que também nos ajude em nosso crescimento, e por isso nós temos algumas práticas que nos ajudam no desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas, às vezes, nascem de novo, mas não crescem. Me faz lembrar de um fato muito interessante. Um pregador itinerante, ele visitava famílias, igrejas, e em determinadas igrejas ele ficava já em casas específicas. E ele um dia chegou numa casa, e a casa estava muito feliz, a família estava muito alegre pela chegada de uma criança. E ele participou daquela alegria familiar. Daí uns dias foi embora, e anos depois ele voltou àquela igreja e foi visitar aquela família. E quando chegou lá, a família estava triste. E o motivo da tristeza era aquela criança.
é que aquela criança não cresceu. Ela sofria de uma enfermidade que não a permitia desenvolver. Assim é na vida cristã também. Muitas pessoas nascem espiritualmente, mas não se desenvolvem. Como está a sua vida cristã? Você está desenvolvendo? Irmãos, nós precisamos nos alimentar espiritualmente para que possamos crescer. Infelizmente, muitos afirmam ter nascido de novo, porém não se desenvolvem. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala aos nossos irmãos ali em Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, o verso 2, ele diz o seguinte: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não têm condições de recebê-lo. E ele, no verso 1, ele já havia dito: não vos pude falar como a espirituais, mas como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. Mas afinal de contas, o que faz uma pessoa crescer espiritualmente? O que nos faz crescer em poder? O que nos faz crescer em autoridade espiritual? O nosso autor, ele fala aqui de um grande pastor, Jonathan Edwards. Ele viveu ali entre 1703 e 1758, na Nova Inglaterra, ali nos Estados Unidos. E ele, um dia, entrou para o seu quarto e ficou ali 3 dias, jejuando e orando. Quando ele saiu, o seu rosto resplandecia. E quando ele pregou, a igreja sentiu algo profundo, algo extraordinário. A nossa lição, ela nos apresenta 2 práticas para o nosso crescimento espiritual. A primeira prática não é uma prática muito comum, não é tão usada, que é o jejum. Mas, afinal de contas, o que é o jejum? Todos nós sabemos. O jejum é abster-se de alimento por um tempo determinado com finalidade espiritual. Este é o conceito de jejum. Há diferença entre jejum e greve de fome, também do jejum e regime. São 2 coisas, ou são coisas totalmente diferentes. Algumas pessoas valorizam demais o jejum. Há muito disto. Há alguns grupos religiosos que valorizam tanto o jejum que ele fica acima das orientações bíblicas. Nós precisamos ter cuidado, porque outras pessoas já menosprezam o jejum. Não dão nenhum valor ao jejum. Quais são as formas de jejum no Velho Testamento? Meus irmãos, no Velho Testamento, praticava-se o jejum como um preparativo para uma conversa com Deus. Os irmãos se lembram, em Êxodo 34, 29, quando Moisés foi receber as tábuas da lei, ele teria ali uma conversa com Deus. E ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer nada absolutamente. O jejum também era praticada
pela nação, no momento de crise nacional, no momento de perigos de guerra, então era praticado o jejum. Nós temos ali, em Juízes, capítulo 20, 29, um jejum que foi praticado ali. E o famoso jejum, que está ali em Esté, capítulo 4, 16, quando Amã pediu ao rei Assuero que decretasse a morte de todos os judeus. E Mardoqueu ficou sabendo. E ele foi lá falar com a rainha Esté, que ela era judia. E disse a Esté: olha, Esté, você tem que tomar uma providência. Por quê? Senão, não apenas nós que estamos aqui fora do palácio, mas você também vai morrer. E Esté então disse: então vai, convoca o povo para um jejum de 3 dias. E meus irmãos, o resultado foi que a forca que Amã havia preparado para Mardoqueu, ele é que foi enforcado nela. Então o jejum, ele tem o seu motivo. Mas o jejum, nós vamos repetir aqui algumas vezes, ele precisa ser acompanhado de oração. Jejum e oração. O jejum também era praticado por pessoas quando estavam em grande aflição. Eu creio que você se lembra de Davi, quando o seu filho, produto do seu pecado com Betseba, aquela criança adoeceu. E ele começou a orar a Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, nós encontramos ali essa história. Ele orou e ele jejuou também. E quando a criança morreu, ele levantou-se do seu jejum. Deus, meus irmãos, ele, certa época, chamou a atenção do povo de Israel, porque Israel perdeu a noção da prática do jejum. Começou a praticar algo que realmente não era o que Deus queria. E eu quero ler com vocês, no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, são alguns versos, mas vale a pena nós lermos. Isaías 58, a partir do verso 3, diz assim, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o nosso próprio contentamento, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhados impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Então o povo estava reclamando com Deus, porque estava jejuando e Deus não estava respondendo. E Deus então responde para eles: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano, saco grosseiro e cinza? Chamaria tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este um jejum que escolhi, que solteis, não é o jejum que escolhis, que solteis as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Então, meus irmãos, este povo
estava praticando um jejum, mas cometendo uma série de pecados que Deus condenava. Então Deus disse que não era este o jejum que ele queria. Porque o jejum, meus irmãos, ele precisa ser acompanhado de um quebrantamento. O jejum, ele precisa ser acompanhado da oração. E não era isso que estava acontecendo com o povo aqui. O povo estava orando, mas na realidade, mas Deus não estava vendo ali sinceridade na vida deste povo. E Deus, então, meus irmãos, requer de nós algo sincero. O jejum, ele precisa ser algo que realmente vem acompanhado de humildade, vem acompanhado de devoção. Ele não pode ser um ato isolado. Então, diz o texto, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando nós realizamos o jejum que agrada o Senhor. Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma com lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Então, meus irmãos, está aqui o jejum que realmente o nosso Deus, Ele espera, Ele quer de cada um de nós. O jejum no Novo Testamento. O próprio Jesus, meus irmãos, de acordo com Mateus 4, 1 e 2, e Lucas também 4, 1 e 2, ele jejuou durante a sua experiência no deserto, como parte da sua preparação para o seu ministério terreno. Apesar disso, os evangelhos registram apenas duas vezes a fala de Jesus sobre jejum. Mateus capítulo 6, verso 16 a 18, e Mateus 9, de 14 a 15. Em Mateus 6, 16 a 18, ele está aqui normatizando o jejum. E em Mateus 9, 14 e 15, ele está orientando os discípulos a praticar o jejum após a sua ressurreição. Em Mateus capítulo 6, ele está falando aqui como os fariseus praticavam o jejum. Eles, no dia, estavam jejuando, não se penteavam, e vinham com o rosto triste e cabisbaixos. Mas Jesus disse que o jejum precisava colocar óleo no cabelo, lavar o rosto e apresentar-se de boa aparência, porque o jejum não é para apresentar aos homens, disse Jesus, mas a Deus que vê em secreto. Eu me lembro que num congresso estava pregando e um jovem
de um grupo religioso, ele foi convidado, outro grupo religioso foi convidado para estar conosco ali, naquele congresso. E eu me lembro, num dos intervalos, ele me procurou. E ele disse o seguinte: pastor, por que a sua igreja não jejua? Eu disse: como é que você sabe que a minha igreja não jejua? Não, eu nunca vi ninguém jejuar. Ele disse: porque a nossa igreja pratica o jejum de Jesus. É diferente da sua. E ele me olhou assim, porque Jesus disse que quando nós jejuamos, nós não devemos deixar transparecer que estamos jejuando, mas permitir que apenas Deus o veja. Meus irmãos, Jesus, em Mateus 9, de 14 e 15, quando disse que os discípulos jejuariam depois da sua ressurreição, ele deixou subentendido que nós devemos jejuar. Pois bem, meus irmãos, Jesus, ele não condenou o jejum e nem ordenou a prática do jejum. Porém, ele mostrou a maneira correta de praticarmos o jejum, não como os fariseus. É interessante que Jesus contou em Lucas 18, aquela parábola do fariseu e do publicano. O publicano chegou, disse o texto, que nem levantou os olhos aos céus e disse: tem misericórdia de mim, pecador. E o publicano levantou o rosto e disse: eu não sou como os demais, roubadores, dou o dízimo, jejuo 2 vezes. Era costume dos fariseus jejuarem 2 vezes na semana. Eles jejuavam segunda e quinta-feira. E Jesus então disse que o publicano fez aquele discurso do seu jejum, que ele saiu dali, ele se justificou a ele mesmo. E que o fariseu se justificou. E o publicano foi justificado por Deus. Algumas considerações sobre o jejum. Existe o jejum normal. É aquele jejum que alimenta-se e ingere-se água. O jejum completo é aquele que não se ingere nem alimento e nem água. E tem o jejum parcial, como o jejum de Daniel. Os irmãos se lembram? Ele disse que ele não comeria o manjar do rei, só se alimentaria de legumes. E o jejum em grupo era o jejum nacional, como aquele jejum que Josafá, quando Israel foi ameaçado pelos moabitas, Josafá proclamou um jejum nacional. E todo o povo jejuou e Deus deu a vitória ao povo de Israel. Mas o que é o jejum realmente? No Salmo 35, verso 13, Davi exclama: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma, com jejum e em oração me reclinava. Pois bem, meus irmãos, o jejum, ele é um afligir de alma. É um quebrantamento da alma. Este é o jejum. O jejum precisa ser um afligir dos nossos desejos. Em Gálatas 5,17, Paulo diz: a carne luta contra o espírito. E nós, meus irmãos, precisamos disciplinar a nossa carne. O jejum é esta disciplina. Em Romanos 8,17, ele diz: se mortificardes os feitos do corpo, vivereis.
E ainda em 1 Coríntios 9, 27, ele diz: esmurro meu corpo e o reduzo à servidão. Então, o jejum, ele é esse quebrantamento. Ele é esse afligir de alma. Com o jejum, eu disciplino o meu apetite por alimento, o que me ajuda também a controlar os apetites carnais. O jejum, ele ajuda no equilíbrio espiritual. No tempo de Jesus, meus irmãos, havia muitos abusos do jejum. Foi por isso que ele orientou os discípulos como deveriam jejuar. O jejum deve ser uma questão minha com Deus, uma questão sua com Deus. Ele é quem nos justifica. E por isso não precisamos jejuar para que as pessoas vejam, porque elas não vão nos justificar. Muitas pessoas deixam de ingerir alimentos, mas não deixam de praticar certas obras da carne. É isso que Paulo fala também ali aos Gálatas. Outra disciplina que a nossa lição apresenta, a segunda, é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho, por que Paulo diz que não devemos nos embriagar com vinho? Porque o vinho é fruto da terra. E nós precisamos nos encher do fruto do céu. O vinho provoca uma falsa alegria. O Espírito, ele provoca em nós um profundo senso de bem-estar. O vinho transtorna a face das pessoas. O Espírito nos deixa com o rosto de anjo, como nós encontramos em Atos 6,15. Diz que Estevão, cheio do Espírito, o seu rosto parecia rosto de anjo. O ébrio, meus irmãos, tem um cheiro característico. E quem se enche do Espírito tem o perfume de Cristo. O vinho faz a pessoa andar cambaleante, mas o Espírito leva o cristão que está cheio dele a andar dignamente, como Paulo diz em Romanos 13:13. Ser cheio do Espírito, meus irmãos, não é simplesmente ser habitado pelo Espírito. Ser cheio do Espírito é esvaziar-se de si mesmo, é esvaziar-se do nosso eu. Nós precisamos permitir uma purificação em nós pelo sangue do Senhor Jesus. É preciso que haja um quebrantamento real em nossa vida e confissão de pecados, para que possamos ser cheios do Espírito. Se a partir, ou só a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, é que podemos receber o Espírito, porque ali também nós morremos com Cristo. Muitos se dizem cristãos, acreditam na cruz, mas nunca se deixaram
crucificar com Cristo. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A experiência da plenitude ou do enchimento do Espírito Santo não é apenas para um grupo de crentes, um grupo especial, mas para todos aqueles que nascem de novo. E isso, meus irmãos, é vivamente enfatizado em um importante texto da palavra do Senhor, em João capítulo 7, os versos 37 a 39, Jesus diz o seguinte, ou a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, essa passagem, ela trata claramente da experiência inicial da conversão. Jesus convida a pessoa a vir beber da água da vida. Jesus aqui não apenas diz que satisfaz os desejos mais profundos da alma da pessoa. Além disso, a transforma num canal de comunicação dessas bênçãos a outras pessoas. No verso 39, o apóstolo João explica que a água significa o Espírito Santo. Jesus está falando aqui da descida do Espírito Santo. No capítulo 14, verso 17, há uma expressão muito interessante. Jesus disse que os discípulos receberiam o Espírito, que habitava com eles, mas que estaria neles. Então, o Espírito, Jesus queria dizer que ele estava ali com os discípulos, porque Jesus é Deus conosco, e o Espírito é Deus em nós. Então, os discípulos teriam então o que aconteceu em Atos capítulo 2, na descida do Espírito que encheu a igreja, como diz ali a palavra. Quando a pessoa aceita Jesus, ela está recebendo o Espírito Santo. Ela recebe em plenitude. Porque Jesus diz em João 16:8, que é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Algumas pessoas dizem que a pessoa se converte, mas ela só recebe o Espírito Santo depois. Não é isso que a Bíblia diz. O crente recebe o Espírito Santo quando se converte. Agora aqui, meus irmãos, é interessante que não somente a sede espiritual do crente é estancada, mas diz o texto que do seu interior correrão rios de águas vivas. Daí o apelo do apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito, para que tenhamos vidas plenas do Espírito, para que abençoemos outras pessoas com nosso exemplo, com nosso testemunho. Nós nos enchemos do Espírito e esse Espírito, através de nós, alcança outras pessoas. Esta água que Jesus
fala no capítulo 7 de João, ela então corre como o rio de nossas vidas e vai banhar outras vidas que estão na sequidão do pecado. No nosso quarto de escuta, meus irmãos, nós precisamos desenvolver estas práticas espirituais: oração, jejum e plenitude do Espírito Santo. É claro que há algumas pessoas que têm dificuldade para praticar o jejum. Pessoas que têm problemas de saúde. Então, o jejum precisa ser uma coisa bem pensada, bem estudada, para que também você jejuar, ficar sofrendo com fome, e isso também tirar a sua concentração espiritual. Tenha cuidado na prática do jejum. Meus amados, para nos enchermos do Espírito, nós precisamos ter sede. Em Apocalipse 22, diz lá, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, bebe de graça da água da vida. Este estudo, ele nos convida a nos disciplinarmos espiritualmente. Ao entrar no nosso quarto de escuta, nós deveremos pedir a Deus que Ele nos ajude a nos disciplinarmos. E também, nesse quarto, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos, neste quarto, esvaziarmos-nos de nós mesmos e permitirmos que o Espírito Santo enche as nossas vidas. Que o nosso Deus nos abençoe, nos ajude e que essas duas práticas religiosas, elas possam nos ajudar no nosso entendimento e no nosso crescimento cristão. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, que o Teu Espírito complete em cada coração a lição apresentada nesta manhã. Que o Teu Espírito realmente continue falando, edificando, iluminando-nos, para que possamos, no nosso quarto de escuta, termos um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Sermos cheios do Teu Santo Espírito, sermos edificados pela Tua palavra e termos comunhão com o Senhor em oração. Ó Deus, queira assim nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.